Tanto que a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, se reuniu com líderes da base governista para discutir a PEC da Segurança Pública. A expectativa, meus amigos, é de que a proposta seja votada amanhã na Câmara. Mas a principal divergência segue sendo a discussão em torno da redução da maioridade penal. O André Anelli vai trazer mais detalhes para a gente, porque o líder do PT na casa, o Pedro Czan, fez críticas às mudanças do texto, né, Anelli? Traz mais detalhes para a gente. Inclusive, teria uma coletiva de imprensa no Congresso ao longo dessa tarde, onde o governo fez algumas críticas, não gostou de algumas mudanças, e é um texto também que carrega algumas polêmicas, como eu disse, a questão da maioridade penal. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma boa tarde para você. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, fez uma reunião na manhã desta terça-feira com líderes governistas, então, no sentido de debater alguns pontos considerados polêmicos. O principal deles, justamente como você disse, né, Cássio, é a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa foi uma proposta incluída na PEC, na proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, pelo relator, o deputado federal Mendonça Filho, e vem gerando muita resistência entre os governistas. Primeiro e principalmente porque eles acreditam que esse não é o instrumento ideal para fazer esse tipo de proposta, incluindo então na PEC, mas sim deveria haver uma mudança no Código Penal. Então, essa é a principal defesa dos governistas, no sentido de excluir esse ponto da PEC da Segurança Pública e fazer com que, em uma outra oportunidade, a diminuição da maioridade penal seja discutida por mudança no Código Penal. Mas, por outro lado, os governistas, então, prometem debater ainda mais esse assunto. Existe a expectativa agora de uma nova reunião na manhã dessa quarta-feira, tendo em vista que já existe um acordo já pré-estabelecido, então, que prevê a votação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, mesmo não havendo convergência em relação a esse ponto que é o principal e outros pontos também que chamam a atenção de governistas. Mas, realmente, o que chama mais atenção é, de fato, então, a mudança na maioridade penal. Lembrando que o relator Mendonça Filho prevê a realização de um plebiscito, ou seja, de votação popular, consulta popular, em 2028, para que a população estabeleça e decida se é a favor ou contrária à redução da maioridade penal, algo que, de acordo com os governistas, não deve ser incluído diretamente agora, então, nessa PEC da Segurança Pública, e é por isso que novas reuniões devem acontecer até amanhã dessa quarta-feira. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. E olha, meus amigos, a gente está vendo, pelo menos, se desenhar na PEC da Segurança Pública tudo o que aconteceu com o PL Antifacção. Uma proposta elaborada pelo governo federal que foi enviada para o Congresso Nacional, mas a gente viu dentro do Congresso os próprios deputados e senadores fazendo algumas mudanças, subtraindo alguns trechos, adicionando outros e teoricamente, esse projeto, essa proposta se desconfigurando da proposta original. O governo, é claro, que está discutindo isso, quer que pelo menos alguma das suas demandas sejam atendidas, outras não vai ter jeito. A própria oposição, pelo menos a relatoria do Mendonça Filho, também trouxe algumas mudanças significativas que o governo queria na proposta original. Mas, meus amigos comentaristas, Fábio Perno, quero começar com você. Você também vê essa discussão, ou pelo menos a necessidade do presidente da casa, Hugo Mota, entrar em campo e falar, ó, vamos votar isso aqui que está sendo discutido, vamos tirar a maioridade penal, vamos colocar num destaque, vamos votar em separado, como ele fez lá no PL Antifacção com a questão das taxações das bets? Bom, você sabe que o Mota é como o juiz de futebol, né? O juiz, quando é bom, você não percebe que ele está em campo. O Hugo Mota, não. Ele entra em campo toda hora porque ele é muito ruim, né? Ele é um péssimo presidente da Câmara. O pior que a Câmara teve nos últimos tempos, e olha que a concorrência é árdua, né? Então, ele é um desastrado, inclusive, na condução dessas questões aí sobre distribuição de relatorias. É claro que todo mundo reclama, o lado governista tem algumas razões, até porque nos últimos tempos quase todos os projetos mais impactantes tiveram como relatores deputados ou do Centrão
ou claramente da direita. Os projetos mais importantes, aqueles que mais chamam a atenção da opinião pública. Outra coisa, aqui nesse Congresso atual, mas há um cuidado, né, uma dificuldade em impor qualquer problema às bets, que é um negócio meio inexplicável ou até explicável demais, dependendo do olhar, né? Porque, veja, aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, tudo era taxado, tudo pagava muitos impostos e as bets ficaram por quase 6 anos, por mais ou menos meia década, gozando aí de total, enfim, isenção tributária, né? Um milagre brasileiro. Por que será, né? E sempre que você tem matérias mais investigativas sobre bets, é um favor para um senador aqui, um deputado ali. Tem senador que vai fazer uns cruzeiros aí por paraísos pelo mundo e tal, né? E na hora de votar contra isso é difícil. Então, o Hugo Mota não consegue também explicar isso, né? Ô Zé, você que também acompanha esse termômetro aí em Brasília, a PEC da Segurança, ela foi entregue, né, pelo governo ao Congresso, se não me engano, em abril ou maio do ano passado, está um ano sendo discutido, sendo aí modificado. Toda semana aí próprio Mendonça Filho conversa com integrantes do governo, conversa com a oposição, faz mudanças, faz subtrações, coloca de novo outros trechos e essa PEC não avança. Mas é uma PEC que é extremamente importante para o governo federal e que é um assunto extremamente caro para a oposição. A gente vai ter mais uma vez essa discussão de quem vai levar melhor, de qual proposta que vai ter a digital, de qual dos lados? Olha, eu estive conversando agora sobre esta votação. Em primeiro lugar, é verdade, tá? Todas as apostas aqui não são no sentido de que ela será votada amanhã, né? Me disse um líder muito importante nessa negociação de que há uma conversa com o Hugo Mota para convencer o Mendonça Filho a retirar esse grande bode da sala, que é a história da redução da maioridade penal. Há um entendimento de que isso atrapalha, né? Alguns partidos já estão querendo recuar na votação porque não querem enfrentar um debate assim durante um processo eleitoral. A prioridade do deputado aqui é ganhar dinheiro, né? Depois de ganhar dinheiro é ter um mandato, né? E agora, nesse momento, é mais importante do que tudo é voltar. Ninguém quer perder a boquinha aqui. Então, assim, esse debate de redução da maioridade penal, que é extremamente polêmico, no ano eleitoral, não pega bem. Então, assim, eu falei com líderes de direita e centrão ali, e eles dizendo que o ideal é retirar esse assunto do texto do Mendonça Filho e não levar para a discussão. Mendonça está certo. Esses assuntos têm que ser enfrentados. O que eles discutem é um momento. Então, a ideia do Mendonça Filho, Mendoncinha, que é um deputado muito bom e tem uma responsabilidade muito grande, já foi ministro, né? Autor da emenda da reeleição. E aí ele insiste em colocar. Se não colocar isso aí, amanhã vota. Mas mesmo assim, talvez amanhã vota e coloca isso aí para votar em plenário. Lembrando que uma emenda à Constituição, ele demanda um quórum qualificado, são 308 votos favoráveis. Se for 307 votos favoráveis contra um, não passa, né? Tem que ter os 308 favoráveis à aprovação. O Constituinte quis assim, para que uma mudança na Constituição não fosse uma coisa banal, é muito difícil. Então, a ideia está presa a isso. Quanto à relatoria, é inteligente deixar a relatoria nas mãos da oposição, porque aí dá mais força e a oposição vai atrás de votos e de acordo. O acordo do Mercosul, por exemplo, está agora na relatoria de Tereza Cristina, é uma senadora que é de oposição. Então, ela agrega muito mais, porque o governo automaticamente vai votar a favor e ela agrega muito mais. Então, deixar que um centrão ou uma oposição assuma a relatoria é inteligente, porque ele agrega votos e ele faz o relatório. Então, é essa a questão. Já houve vários pontos ali modificados, a estrutura das polícias estaduais, a função da Polícia Federal, tudo isso é equalizado. A última disputa foi sobre as guardas municipais. A ideia de criar guarda municipal em município pequeno será retirado do texto. Já houve um acordo. Só cidades com mais de 100 mil habitantes
é que poderão criar as guardas municipais. Eu vi esse debate interno lá e diziam, olha, um prefeito vai criar uma milícia numa cidade pequena para prender adversários e tal. Numa cidade maior, a coisa fica mais diluída. Serão guardas com mandato, com estabilidade no emprego, então não ficarão tão presos assim ao mando de um prefeito. Então, vários pontos ali da PEC, é uma mudança importante, já foram acertados. Então, falta essa história aí da maioridade penal. O Alangani, a gente sabe, pelo menos a expectativa, até pelo menos o Zé trouxe, é a votação amanhã de manhã na comissão especial, aprovada na comissão especial, vai para o plenário e como é uma PEC, precisa então dessa maioria absoluta. A missão não é tão simples assim, mas a questão da maioridade penal pode ser esse entrave para essa discussão se prolongar ainda mais. Seria importante uma discussão um pouco mais ampliada devido a um assunto tão sensível? Olha só, é claro que você colocar um tema, né, que é bastante sensível, que divide muitas opiniões, pode emperrar a PEC. Então, eu acredito que talvez seja o melhor separar o tema, aí aumenta a probabilidade de aprovar a PEC. Agora, de qualquer maneira, a sociedade brasileira precisa, em algum momento, discutir a redução da maioridade penal. Eu sou amplamente a favor da redução da maioridade penal. Você tem aí jovens, 16, 17 anos, que sabem muito bem o que estão fazendo. Aliás, você tem consciência para votar, para escolher o presidente da República, que é uma responsabilidade muito grande. Você pode, inclusive, cometer um crime eleitoral. Você pode aceitar dinheiro para votar em determinado candidato, você está cometendo um crime eleitoral e você não vai ser punido por isso. Então é um contrassenso. Eu vejo que vários países têm a redução da maioridade penal, é muito bem-vindo. Por quê? Porque, em grande parte, também a nossa impunidade está ligada ao fato de muitos anjinhos aí, né, 16, 17 anos, cometerem crimes bárbaros e nada, absolutamente nada acontece com eles. Então, a sociedade brasileira, em algum momento, precisa ter um encontro com a redução da maioridade penal.